Vamos lá. Então, bem-vindos a mais uma aula de ética aqui na ETEC de Nova Odessa. Hoje é a primeira vez que eu estou gravando uma aula com vocês, né? Então eu sempre começo assim: bem-vindos a mais uma aula de, né? Vejo a aula, daí falo aqui com o seu professor Leopoldo, lindo, maravilhoso, né? Fortinho, né? Muito bem. Então, nas aulas de ética eu não gravei nenhuma aula de ética ainda. Estou começando a gravar a de vocês porque eu estou gravando o livro. Então, os comentários do livro estou colocando numa playlist lá no meu canal, né? Vocês, por exemplo, vão ter gestão de recursos materiais comigo no semestre que vem. Toda a aula de gestão de recursos materiais já está gravada, né? A gente tem gravado de novo por cima, mas já está todo o material, já tem ele gravado. E enfim, se falta aula, tem ali como você pegar, tem como você assistir. E bom, enfim, eu me divirto mais do que vocês, né? Muito bem. E aqui a gente vai ver então os 7 hábitos que eu estou pedindo para vocês lerem no curso de ética, porque eu dou esse livro para Planejamento Estratégico Empreendedor, PE, dou esse livro para TO e dou esse livro em ética. E por que tão distintos assim, né? Em TO e Planejamento Estratégico Empreendedor, eu pego o livro e a gente foca na questão de planejamento. Para vocês de ética, eu pego o livro e foco em cidadania. Na primeira parte de conhecer-se para poder valorizar o próximo, e depois na segunda parte do livro, que é o hábito 4, 5 e 6, de você trabalhar em equipe, que também é um tema do curso de ética. E lá a gente trabalha com a parte de planejamento, né? Então é focado para o planejamento. Vamos ver então, porque a gente aqui em ética tem como o conteúdo de ética é muito mais extenso do que o de TO para o livro, eu tenho menos espaço. Normalmente esses 3 temas em planejamento estratégico eu dou um tema em cada aula. Para vocês eu vou tentar dar os 3 nessa aula que a gente tem aqui hoje. E assim com os outros também, né? Para vocês vai ser mais condensado a aula do livro, a minha explicação do livro. Muito bem. 7h35 agora, nós temos 55 minutos para correr. Nossa ideia então é ver paradigmas e princípios e a conta bancária pessoal, que são os 2 primeiros capítulos do livro, tendo sim este foco: conhecer-se para você poder valorizar o seu próximo, para você poder ter um trabalho de cidadania, para você poder viver melhor em comunidade. Muito bem. Primeiro formamos os nossos hábitos, depois eles nos formam. Essa é a primeira frase do livro, ele começa o livro dessa forma. E outra coisa importante de dizer dessa parte do começo do livro é o seguinte: ele vem falando de paradigmas e princípios depois da conta bancária pessoal, ele não entra direto no hábito 1. Por quê? Se ele entra direto no hábito 1, muita gente vai embora, muita gente corre. Aqui a gente está no técnico, tem que ter, acho que a turma tem que ter no mínimo 16 ou 17, tem que estar no terceiro colegial, né? Quem tem menos aqui? 16, tem gente? Legal. Então é no mínimo na sala, por 16 anos, a maioria das pessoas botando a culpa nos outros. Eu não fiz, ou não deu certo, ou eu sou assim, por causa do padrinho, da madrinha, da chuva, do pneu que furou, da pessoa que fez bullying comigo, ou da pessoa que me abusou, ou do cachorrinho que morreu, ou do parente que morreu. É sempre uma culpa externa. Então, se ele entra direto no primeiro hábito, e isso eu já estou falando aqui com vocês nesse sentido, porque eu pedi para vocês lerem primeiro. A maioria de vocês já quase terminaram o livro.
Então, por isso, eu dei essas semanas a mais para vocês já lerem, para a hora que eu falasse as coisas aqui, vocês pudessem já cair algumas fichas aí com vocês. Muito bem. Então, ele começa assim, preparando você com essa coisa que a gente vai ver hoje, com essas percepções que a gente vai ver hoje. Primeiro, o que é um hábito? Aí tem que ser rapidinho, agora é para responder. O que é um hábito? Quem lembra aí, ou o que você pegou, viu e pode falar para a gente? Hábito é? Fazer a mesma coisa sempre. Fazer coisas repetitivas recorrentemente, fazer a mesma coisa recorrente. O que mais? É um costume. Costume. O que mais? Uma rotina. Uma rotina. Legal. Muito bem. Hábito, sim, é tudo isso. A gente fazer a mesma coisa. O fato é que esse fazer a mesma coisa, quando a gente está aqui nesta ideia que ele está querendo colocar, é que se torna tão automático que você não percebe. Via de regra, vou só contar, né? Não vou gastar esse tempo todo aqui com a gente. Via de regra eu pego, né? Pergunto na sala, e aí, quem joga basquete? Tal, turma levanta a mão, eu jogo o apagador. O cara pega, fácil. Por quê? Porque faz anos que joga basquete. Então, arremessar alguma coisa, ele pegar e trazer a coisa, é a coisa mais natural do mundo. Tornou-se automático aquilo. Seja basquete, vôlei. Já uma pessoa que não tem essa habilidade, às vezes você joga a coisa, a pessoa toma na cara antes de acordar e levantar o braço. Não tem esse reflexo. A mesma coisa os praticantes de artes marciais, né? Vai lá o cara do karatê, se põe lá na posição e fica lá, né? Fazendo as coisas. A hora que alguém vai dar um soco, para ele é automático fazer assim, ele não pensa, porque já fez assim zilhão de vezes. Esse é o hábito. E aí entra um risco, porque às vezes não é um hábito bom, e ele se tornou tão automático, te colocou numa zona de conforto tão grande, que para você conseguir trabalhar com ele, tirar ele e colocar um outro, é um trabalho lascado. Mas é um trabalho que o livro te ajuda até a página 144, ele te ajuda a fazer essas alterações. Essa é uma coisa excelente do livro. Bom, hábitos bons, ruins e indiferentes. Quem dá aí ideia de hábitos bons, ruins e indiferentes? Rapidinho. Bom. Se alimentar bem. Se alimentar bem. Ler. Caminhar. Hábitos ruins. Reclamar. Beber. Sonegar. Mentir. Tá joia. E hábitos indiferentes? Escovar os dentes. Escovar os dentes, almoçar. Aí depende, ele cita esses exemplos, né, no livro, mas faltou um pedacinho, que o escovar o dente é um hábito bom, ele deve ser feito. Se você não faz, aí é ruim. Mas quando ele se torna um hábito que pode ser indiferente, quando que a gente, qual que palavrinha que está faltando ali? Vamos lá, hábitos indiferentes, outros. Acordar às 7 da manhã no domingo. Acordar às 7 da manhã no domingo. É quase um hábito ruim. Brincadeira, é indiferente. Né? No livro ele dá essa ideia, né, do escovar o dente, ou de como é que fala? Comer colher, tomar sopa de garfo, né? Enfim. Comer de colher e faca. Comer de colher e faca. No caso de se alimentar, você tem lá café da manhã, almoço e janta, mas às vezes você trocar as coisas, enfim, você tomar banho começando pela cabeça, terminando no pé, ou começando pelo pé, terminando na cabeça. Feijão por baixo, né? feijão por cima. Hã? Feijão por baixo. Feijão por baixo, feijão por cima. Exatamente. E tem gente que briga, né? Briga. Criança não come, não. Muito bem, tem gente que não come, exatamente. Então, ó, tem hábitos bons, hábitos ruins e hábitos que são indiferentes. Qual é a ideia? Lembrando, né, das nossas aulas aqui de ética.
todo o conteúdo que é dado, que é passado, a ideia é que você consiga fazer o quê? Pegar esse conhecimento e de alguma forma ver se ele te serve e reconhecer-se nele. Então aproveitar essa oportunidade e ver quais hábitos bons que eu tenho, quais hábitos ruins que eu tenho, e escrever. Na verdade, quando você estava fazendo isso, nas atividades ele já pediu para você fazer algumas coisas, né? A título de se reconhecer. Muito bem, o bom desse livro também é isso, né? A cada final de capítulo ele te dará algumas atividades para você realizar. Depois que ele firmou para você o que é hábito, bom, então hábito é uma coisa que você faz tanto que ele se torna automática. E às vezes você perde a noção se ele é bom ou se ele é ruim, e por ele ser um hábito, você continua executando ele. Depois ele vem e fala o que é paradigmas. O que é um paradigma? Vamos lá. Umas 3, 4 pessoas. O que é um paradigma? Uma crença limitante. Uma crença limitante é uma crença que pode ser limitante ou não, mas é uma crença. A gente normalmente escreve paradigma como uma crença limitante, porque muitas vezes você não usa ele, ele é usado no automático, daí pode se tornar. O que mais? Modelo, algo que eu acredito. Modelo, padrão, É algo que eu acredito que acaba me limitando. algo em que você acredita. O que mais? Preconceito. Pré-conceito. Um conceito que você adquiriu previamente. Aí sim. É uma estrutura de referência? Uma estrutura de referência. Sim. Paradigma é tudo isso. Muito bem. Da onde são os paradigmas? Da onde eles vêm? Eles são formados da sua vida pretérita. Então, para quem acredita que é só essa vida, desde a hora que você está na barriguinha da mamãe até agora, todas as interações que você teve com o mundo, todas geraram em você sentimentos agradáveis ou desagradáveis, e através desses sentimentos agradáveis ou desagradáveis, você criou estruturas para você interagir com o mundo. Um exemplo, eu pego um gatinho, né, que vem miar na nossa orelha aqui, pego ele, ponho no colo e fico alisando e chucho o gatinho e tal. Se você é uma pessoa que ou já foi arranhada por gato, ou já perdeu um cachorro que foi arranhado por gato, ou enfim, teve alguma experiência com gato que não foi legal, ou é alérgico ao pelo do gato, você vai olhar eu fazendo aquilo, de você ver eu fazendo aquilo, mais longe ainda, de você pensar, imaginar eu fazendo isso, você já sente um sentimento desgostoso dentro de você. Ao contrário de você já ter uma experiência agradável com o gato. E aí você vê eu chuchando o gato e fazendo, e brincando com o gato, etc e tal, e aí aparece em você um sentimento gostoso, agradável a respeito daquela situação. Então, esse sentimento que é gerado, ele vem do seu paradigma, ele vem da forma como você vê o mundo, da estrutura que você criou, baseado nas suas interações pretéritas com o mundo, para se relacionar com esse mesmo mundo. Tudo bem, paradigma? Sim ou não? Sim. Neste sentido, você também pode ter paradigmas que sejam limitantes ou não. E a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E a ideia é você começar a identificar essas coisas para você poder limpar. E fazendo os exercícios aí, até a página 144 do livro, ele vai estar ajudando você a você se reconstruir da maneira como você quiser.
e não da maneira como de repente falaram para você e você comprou aquela ideia. Tudo bem? Quem lembra aqui paradigmas? Ele cita 3 tipos de paradigmas aqui, né? Ele coloca lá paradigmas pessoais, sobre os outros e sobre a vida. Quem lembra, falando de paradigmas pessoais, eu peguei 2 exemplos aqui, o da Linda e o do Príncipe Luís. Quem lembra do exemplo da Linda e da competição? Levanta a mão aí. Quem lembra? Não vai dar tempo de eu pedir para vocês contarem a história. Então só quero saber quem lembra, não vou pedir para você falar. Pode falar se você lembra ou não, eu não vou lhe chamar. Né? Muito bem. Lembra mais ou menos. Muito bom. Quem era a Linda? A Linda era, na visão dela, o bichinho esquisito. Ela ficava no cantinho dela, ela não conversava com ninguém, ela tinha 2, 3 amigas dela ali só. A interação dela com o restante da sala, com o restante da escola era ínfima. Essa era a Linda. Uma pessoa que tinha uma conta bancária pessoal, e aí eu já pego para vocês, uma tradução de conta bancária pessoal pode ser autoestima. Então ela tinha uma conta bancária pessoal um pouco pobre, uma autoestima um pouco baixa. Aí o que aconteceu com essa Linda? Teve um concurso na escola da menina mais bonita, as amigas delas encheram a bola dela, fizeram ela participar do concurso, ela não queria, mas não tinha opção, enfiaram ela no concurso. E nessa vida de concurso, entre matricularem ela no concurso e o concurso acabar, aconteceram várias interações dela com o meio, das pessoas virem e cumprimentá-la e darem parabéns e ela ter votos. Ela não ganhou, mas o meio, o apoio externo, o meio ajudou muito ela a se ver de uma forma diferente, dela perceber como que o outro a via, mudou o jeito dela se ver. E passado esse período do concurso, então, ela passou a ser uma pessoa mais extrovertida, com um maior número de amizades, conversar, ficou mais solta, ficou mais tranquila, passou a ter uma estima sobre si muito maior, mesmo não tendo ganhado o concurso. Tudo bem? Sim. Era mais ou menos essa história. E depois passou a administrar o concurso. Foi? Não lembro do finalzinho. Ela que tocou o concurso nas próximas? Legal. Um tempo ela que deu continuidade do processo. Muito bem, muito bem. Essa parte eu não lembrava, agora já vai fazer parte da aula nas próximas. Muito bem. A história do Príncipe Luís da França, quem lembra? Muito bem. A história era mais ou menos assim. O rei tinha lá as pessoas que lhe ajudavam a gerir o reino. De repente o pai do Príncipe Luís morre ou é tirado do trono, não sei muito bem lá o que aconteceu. E aprisionado. Tiraram ele aprisionado e falaram mais ou menos o seguinte: bom, vamos pegar esse menino, vamos perverter esse menino, porque daí a hora que esse menino tomar o poder, vai ficar tudo uma zona do jeito que a gente gosta. Aí pegaram o menino, levaram para jogatina, para putaria, levaram para tudo que é coisa depravada. Coisa boa. Tudo coisa depravada. Tentaram perverter o menino de tudo quanto era jeito. Aí chegou um momento que eles viam que o menino não mudava. Não levava jeito pro negócio. Aí chegaram pro menino e foram questionar, Poxa, a gente está trazendo você aqui, ali, você não interage, não faz, não quer, não gosta, não faz. Como é que é esse negócio, Por que você não aproveita com a gente? E aí ele retorna mais ou menos da seguinte forma: eu nasci para ser príncipe. Eu não posso
fazer essas coisas. Em que sentido? No sentido de que todo o reino se espelha em mim. Eu não posso ser esse tipo de espelho. A minha integridade tem que ser o espelho. Os meus princípios têm que ser o espelho. E aí essa turma talvez tenha caído algumas fichas de alguns e outros largaram mão do menino. Final da história eu não lembro. Mas a ideia dessas duas coisas que eu anotei aqui, ó, o apoio externo e o apoio interno. Quando você precisa de apoio externo, para o seu dia ficar bom, tantas pessoas têm que curtir a foto que você postou no Facebook com a maquiagem que você passou 3 horas fazendo antes de ir trabalhar de manhã, ou com aquela foto do seu time, ou com a galera lá do futebol. Se a tua alegria depende, né, de alguém vir do seu lado e falar: olha que trabalho legal que você desenvolveu, que coisa boa que você fez. De repente, aquela pessoa que é um terceiro, não tem nada a ver com você, acorda de mau humor e não te dá esse suporte, seu dia fica horrível. O que acontece? Você está com um apoio externo, você está dependendo a tua felicidade de um terceiro. Seja esse terceiro qualquer um, amigo, namorado, cônjuge, pai, filho. A ideia é que você tenha esse apoio internamente. Você sabe quando você faz um bom trabalho. Você sabe quando você faz meia boca. Você sabe quando você se arruma, está mais bonito do que o normal. Não deve precisar do outro para ter esse tipo de satisfação. Deve conseguir ter essa individualidade. Deve conseguir ter essa desvinculação emocional de um terceiro. Até para que você possa encontrar outra pessoa assim. Porque senão você encontra outra pessoa que depende emocionalmente de você. E aí, em vez dos dois crescerem, você tem que ficar dando alegria para aquela pessoa, que ela não tem alegria própria. Ou aquela outra pessoa tem que ficar te dando alegria, porque você não tem alegria própria. Puta, que saco de relacionamento, não? Agora, se ambos são suficientes em si, um pega o outro e vamos ter alegria juntos. Não vou ter que parar o meu tempo para lhe dar alegria, ou para mendigar a alegria de você. Quando o apoio é interno, o meio não faz diferença. Não sei se eu comentei com vocês, tem um vídeo no YouTube, o Trimtech, que é uma pecinha que vai no leme do navio e que ele vira e aí muda ali a velocidade da água e acaba dando força para virar o leme inteiro, né? E eles deram esse exemplo lá com a parte da violência em Nova York. Então, para resolver o problema de violência em Nova York na época, estavam pensando em fazer coisas super imensas e tal, e de repente falaram: não, vamos trabalhar no meio de uma forma bem mais localizada. Simplesmente limparam todo o metrô e todos os trens do metrô. E aí a turma pichava, eles limpavam, pichava, limpavam, pichava, limpavam. Se de um dia para o outro não conseguiam limpar aquele vagão não saía para trabalhar, eles colocavam outro. E aí, como 90%, se não mais, das pessoas tem
o seu problema externamente, aquilo começou a fazer o quê? A pessoa começou a se sentir bem no ambiente limpo, isso foi melhorando a autoestima dela, e etc. Enfim, o nível de criminalidade diminuiu. Por mexer externamente. Se é que no Brasil eles levam até o vagão embora. Quebrou-se paradigmas. Quebrou-se um paradigma, mudou-se. Agora, a atenção que eu quero que vocês tenham é a seguinte: quando você mexe o externo, a pessoa está aqui caminhando para cá. Você vai e mostra para ela uma outra situação. Quando a gente faz soma de vetor, o que daria aqui? Soma de vetor. Soma de vetores. Vocês já saíram da faculdade, do colegial faz tempo, né? Somou um vetor com o outro, vai dar algo mais ou menos aqui assim. Aí se você tira esse estímulo aqui, ou limpar o vagão, por exemplo, o que tem de acontecer com esse vetor? Voltar. A não ser que, por livre-arbítrio, a pessoa tenha visto que aqui é melhor e tenha decidido ela por ela ficar ali. Então você pode mudar o meio e você pode fazer com que as pessoas alterem-se modificando o meio? Pode. Mas nesse caso, ele, mesmo que ele queira ficar ali, a parte externa não vai começar a forçar, tipo, no caso o metrô. Também pode forçar. É, porque está todo mundo vendo que está sendo limpo. Por que vai deixar o cara sujar para... Mas o que acontece? Se entronizou na pessoa, se passou a fazer parte de dentro, você pode jogar ela na esbórnia, ela não vai mudar. E daí vai acontecer o que aconteceu com o príncipe Luís. Já está dentro da pessoa. Ela já comprou aquilo como para ela. Então ela passou a ser daquele outro jeito. Então, a diferença, o que eu quero falar para vocês é que quando você depende do externo, às vezes alguém passou lá na sua frente, te cortou a frente, mandou você para aquele lugar e você foi lá e respondeu na mesma altura. Isso é, o meio te influenciou de alguma forma. Você estava lá todo de relax, a pessoa lá toda pilhada, ela passou para você, você comprou aquela pilha dela e foi na pilha. Se é interno, isso não acontece. Aí tem um outro exemplo também para contar, que é do rapaz que pegava o mesmo ônibus, eles iam junto de ônibus para o trabalho. E fizeram amizade, desciam do ônibus juntos e caminhavam até o trabalho juntos. Quanto tempo temos? Só para ter uma ideia. Meia hora. Meia hora ainda, dá tempo. Beleza. Aí o que acontece? O cara descia do ônibus e ele comprava o jornal todo dia. E o jornaleiro, gente, era o capeta. Ele chegava lá, oi, bom dia, por favor, o jornal. E o cara esculachava ele, o jornal tá aí, meu, todo dia você compra, não sabe? Pega aí o jornal, pô. O cara pegava o jornal, pagava, o cara devolvia o dinheiro, às vezes jogava o dinheiro, caía todas as moedas no chão. E todo dia assim, e o outro não falava nada, mas ficava incomodado, né? Falava, pô, tem outra banca de jornal lá na frente, por que o cara não compra lá, vai comprar desse cara aqui? Enfim, passou um dia que o jornaleiro estava do avesso e xingou, falou e tal, jogou todo o troco, caiu tudo, e o cara lá na boa, foi lá, pegou o jornal, falou, valeu, obrigado, hein, bom dia. Nesse dia o cara não aguentou. Ele falou, meu, por que você não fala umas poucas e boas? Onde já se viu atender um cliente desse jeito? Mas que absurdo isso! Você devia ir lá e não sei o que, e até dar na orelha do cara se for o caso, né? E aí ele responde para esse colega dele e fala, olha, não é por causa da atitude de um outro
que eu vou mudar aquilo que eu demorei para conquistar. Então eu não vou ser diferente do que eu sou por causa de um terceiro. E aí talvez nesse dia tenha caído também algumas fichas para esse amigo, sobre individualidade, sobre liberdade. Então quando a gente tem um apoio interno, que aqui ele chama de princípios, a coisa é diferente. O meio não te muda. Você muda pela razão. Se te convencerem de alguma forma, ou se você compreender que aquilo é melhor, você muda. Se não, não. Se ferir os teus princípios, você deixa de lado. Muito bem. Aí ele conta outros exemplos aqui. Sobre os outros, vamos lá. A Beck e a Kim. Quem lembra do exemplo da Beck e da Kim? Joia. Lembra aí ou não? Eu não. Então presta atenção. O exemplo da Beck e da Kim. Não, pode tirar da orelha. Isso, tira e fica ouvindo. Isso, você veio para a escola para prestar atenção na aula. O problema não é me incomodar, né? É você participar da aula. É legal que você participe da aula, né? No final das contas você saiu de casa para vir para cá. A música você pode ouvir lá na sua casa, você não precisa estar aqui para ouvir, né? Eu chamei você, perguntei uma coisa, você precisou tirar do ouvido para me ouvir, para poder responder. Então, de certo, nem que seja música, mas era alguma coisa que estava impedindo que você me ouvisse quando era direto para você. Ainda mais quando eu estou falando para todo mundo e é para você pegar esse de canto de ouvido. Então, presta assim mais atenção, você vai gostar. Muito bem. A história da Beck e da Kim. Né? Tem a turminha aqui que lembra. A Beck era super amiga da Kim, a Kim da Beck era unha e carne. De repente a Kim começou a ficar chata, chatíssima, chaticíssima, e a Beck se afastou da Kim, né? De tão reclamona que a Kim começou a ser. E aí o que acontece? Foi uma para um canto, foi outra para o outro, passou-se um tempo, e aí numa conversa, uma falou da outra, falou da Kim, e aí comentaram que a Kim estava passando por um processo depressivo, não estava bem, não estava legal, porque os pais estavam se separando e etc e tal. Aí que caiu a ficha da Beck, né? Ela não estava bem, ela passou a ser uma menina mais chata, mais insuportável, mais cri-cri, mais isso, mais aquilo, porque ela não estava conseguindo administrar a separação dos pais. Né? Coisa que normalmente o adolescente também tem problema, porque acha que é por causa dele, né? Como se, né, o mundo girasse para ele, né? Não é, enfim, raramente é por causa do filho, né? Quase nunca é por causa do filho. Muito bem, mas aí caiu essa ficha da Beck, dela passar a entender, então, ver a Kim com outros olhos. Mudou o paradigma dela sobre a Kim. E a Mônica? Quem lembra da Mônica? Que ela mudou de escola. Joia, o que acontece? Ela era das patricinhas da escola, né? Ela tinha lá o grupinho dela, era só o grupinho dela, e a menina nova que entrava, dane-se, né? Eu não quero saber quem está entrando na escola. A menina que entrou, que queira se enturmar, que se enturme com quem ela quiser, não vou eu lá trazer ela para dentro do meu grupinho aqui, da minha panelinha e etc e tal. Até o dia que ela mudou. E aí, entrando na escola, ela ficou isolada, porque tinha lá as patricinhas ali, tinha outro grupinho ali, tinha outro ali, e ela teve essa dificuldade de ver em que grupo entrar e de como fazer. E aí então ela passou a ter esse paradigma diferente sobre os outros, começou a ver o novo entrante, né? A nova pessoa que chega
de uma forma diferente e passou a dar carinho, atenção, cuidado, interagir com essa pessoa, fazer igual turma de recepção de evento, né? Tem a turminha que fica lá na frente, oi, tudo bem, como é que você vai? Tal, né? Daí vê que a pessoa, sei lá, gosta de música, apresenta para os músicos, né? Gosta de dança, apresenta para o pessoal de dança, gosta de não sei o que, apresenta para não sei quem, né? Pega a pessoa, põe a pessoa num grupo, deixa ela num canto e vai. Muito bem. Outro paradigma sobre os outros. Quem lembra da bolachinha no aeroporto? Beleza. Essa, se ela não aprendeu, né? O que vai acontecer, né? O tamanho do tapa na cara que ela tomou, né? Se a gente levar em consideração que tudo que nos acontece é bom, às vezes é agradável, às vezes não é agradável, mas tudo que nos acontece deveria realmente ter acontecido. Aconteceu porque precisava acontecer para que você pudesse aprender alguma coisa. Às vezes é agradável, às vezes não é. E às vezes acontece uma vez e você não presta atenção. Aí vai lá, um peteleco na orelha. Aí acontece de novo, um tapa na cara, você não aprende. Aí acontece de novo, um soco na cara, você não aprende. Aí acontece de novo, um chute no peito, você não aprende. Vai aprender como? Vai ter que passar um caminhão por cima para você aprender? Né? Para você colher o aprendizado daquela experiência. Por quantas vezes você vai precisar passar por aquilo desagradável? Porque se for agradável você passar de novo, não tem problema, né? Você poderia aproveitar a sua vida de outras formas, mas pelo menos está sendo agradável. Mas quando é desagradável, aí poxa, né? Colher aquele aprendizado é muito melhor do que passar por aquilo de novo. E aí nessa história da bolachinha, né? Só para lembrar, ela tinha uma visão sobre o outro rapaz. Ela foi lá, perdeu o voo, ou sei lá, o voo atrasou, ela comprou uma bolachinha, foi lá, sentou, começou a ver a revista, aí sentou outra pessoa junto, o aeroporto devia estar lotado, a pessoa sentou na mesma mesa que ela, de repente ela escuta croque, 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 ela olha o cara comendo a bolachinha, ela olha em cima da mesa, o pacote de bolachinha dela. Nossa, ela ficou ensandecida. Não falou nada, mas ficou, mas que safado, tá comendo minha bolachinha. Aí o cara ia lá, pegava uma bolachinha e comia. Ela ficava, isso aí ia lá, catava a bolachinha dela, brava ainda, comia a bolachinha dela. E assim foi durante todas as bolachinhas do pacote, ela sem reclamar com o cara, emputecida com o cara. E na última bolachinha, o cara ainda pega a bolachinha, quebra no meio, deixa metade para ela, come a outra metade, levanta e vai embora. Nossa, ela ficou pistola. Aí ela levanta, putíssima, joga o papelzinho fora, tal. Chamaram ela, ela vai lá, abre a bolsa dela para pegar a passagem. O que estava dentro da bolsa? O pacote de bolachinha dela, era ela que estava comendo a bolachinha do outro. Se com essa ela não aprendeu a não julgar os outros, eu não sei o que mais vai precisar acontecer para essa mulher aprender. Porque olha, essa já foi, né? Aqueles que apita, né? Sabe, que primo dá um no outro, né? Chega atrás e faz assim, pau, fica pi. Então, desse naipe. E aí tem a ideia de trocar as lentes dos óculos. Aí é um exemplo que eu utilizei lá, né? Eu li já os hábitos, estava lendo, na época já tinha parado um pouquinho para eles o livro, para os meus filhos, e a gente estava todo mundo ali vendo o pôr do sol da janela de casa, né? Da janela da sala de casa dá para ver o pôr do sol ali. E a gente estava ali olhando o pôr do sol e tal, todo mundo parado lá, né? 4 crianças paradas assim, olhando o pôr do sol, e a gente atrás. Eu falei, ótima oportunidade para falar de paradigmas, né? Fui lá no meu armário, catei os óculos escuros, um marrom, um calente cinza, um calente preto, outro calente marrom, outro calente mais colorida.
E fui lá, botei na cabeça de cada um. Tum, 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 tum. E aí, como é que é o pôr do sol? Ah, é assim, ah, é assim, ah, é assim, ah, é assim. Ah, então troca. E só mudou, olha que legal, ficou desse jeito, não sei o que, tralalá. E muda de novo. Enfim, todo mundo viu o pôr do sol com todos os óculos diferentes. E aí veio a pergunta para a gente poder discutir paradigmas, né? E aí, o que mudou? E o que era igual? No final das contas, qual era o resultado? O sol era o mesmo. A situação era a mesma, a pessoa era a mesma, o problema era o mesmo, não importa o que fosse, era o mesmo. O que mudou? A forma como você via. Baseado aí, cada lente era um paradigma diferente. Ora ficou mais bonito, ora ficou mais feio, ora ficou mais opaco, ora ficou mais brilhante, ora ficou com uma cor diferente. Mas a situação era a mesma, a pessoa era a mesma, era tudo mesmo. E aí, com isso, o que ele conta para a gente aqui dentro do paradigma? Antes de falar para você ser proativo, que todo mundo está certo, que não tem certo e errado. O certo e o errado depende da tua visão, que é muito limitada. Depende só das tuas experiências, do que você viveu até agora. As experiências do outro deu para o outro uma visão sobre o que é certo e o que é errado diferente da sua. Não significa que a sua esteja mais certa do que a dele, ou a dele e a sua, para um tentar convencer o outro da verdade do outro. E que se você não vive na minha verdade, você está errado. Por isso dessas aulas de ética, eu levar vocês a ter esse tipo de conexão, né? De perceber, olha, esse falou isso, esse falou desse jeito, esse falou desse jeito, esse falou desse jeito. Vê esses jeitos que eles falaram, vê como você vê a coisa, vê o que te acrescenta, o que não te acrescenta, e você passou a ter um leque maior de formas de enxergar. Você ia falar? Não, foi você que postou sobre o 6 e o 9, né? Ah, foi, né? Foi uma aluna que postou, eu vi no status dela, ela falou, nossa, me manda a foto, né? Ela me mandou, eu já postei, né? Um cara olhando o 6, o outro olhando o 9, e um gritando, é 6, o outro não, é 9, é 6, enfim. Né? Um olhando daqui, né? Um carinha olhando daqui, o outro carinha olhando daqui e gritando, um falando que é 6, outro falando que é 9. Né? Não é porque você está certo que eu estou errado. Muito bem. E tem aqui os paradigmas sobre a vida, que é para você poder pensar um pouquinho. O que você pensa a maior parte do seu tempo? Você está lá, sentado brincando de reizinho, né? Esperando o intestino trabalhar, no trono. O que você está lá pensando? Está no ponto de ônibus, esperando o ônibus que chega nunca. O que você está lá pensando? Acordou mais cedo, sentou na cama, o que está lá pensando? Foi deitar, botou a cabeça no travesseiro, o que estava lá pensando? Está lá cozinhando, fazendo, sei lá, brigadeiro, que você não pode descuidar, tem que ficar lá mexendo. O que estava lá você pensando? O que você pensa a maior parte do seu tempo? Isso é um paradigma seu em relação à vida. O que você é obcecado por? Que você vai para aquilo, você arruma tempo. É um paradigma seu sobre a vida. O que te faz se mexer? Por nada você levanta naquele sofá, de repente alguém liga, fala tal coisa, você levanta, põe o sapato, chinelo, pega a bicicleta, o carro, vai lá e faz, e sai. O que te move? É um paradigma seu sobre a vida. Então, dentro dessas ideias aqui de paradigmas, você tem que lembrar que às vezes
não foi você que criou. Às vezes foi o pai, o padrinho, a madrinha, um professor, um amigo, alguém que virou e falou: puta vida, você nasceu cagado mesmo, hein? Tudo que você põe a mão dá errado, né? Tudo da mulher que você pega te corneia, tudo homem que você pega te bate. Todo o trabalho que você arruma é vagabundo, é ruim. Tudo errado. A pessoa, né? Daí vocês lembram da aula de bullying, né? Não importa quem foi a pessoa que falou isso, né? Pai, mãe, tio, tia, padrinho, madrinha, professor, amigo. A pessoa estava lá com um problema dela, de autoestima dela, problema, e acabou descontando em você. E o que você fez? Comprou a ideia. Ah, todos os meus namorados é assim mesmo. Ah, tudo minhas namoradas é assim mesmo. Ah, eu tenho que trabalhar disso mesmo, porque eu não dou para outra coisa. Perde e ganha. O perde e ganha. Sempre. Então o que acontece? Hoje, na verdade, a partir do momento que você leu essa parte do livro, você já tem a capacidade de conseguir identificar em você quais são os hábitos ou os paradigmas que foram postos em você por pessoas que às vezes tinham uma certa legitimidade sobre você, pai, mãe, professor, padrinho, madrinha, namorado, namorada, cônjuge, sei lá, patrão, mas que de repente não é você, ou não é você mais, né? Você foi um dia, mas já não é mais, porque você já decidiu caminhar por outro caminho. Então você precisa fazer essa mudança e de repente trocar o teu centro, né? Para princípios. E aqui então ele dá alguns exemplos de centros possíveis, né? As pessoas que centram a vida nos amigos. Aí o amigo vai lá, não gosta de estudar, não gosta de vir para a escola, não faz nada na sala, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, e você, porque quer ter aquela amizade de alguma forma, acaba também não fazendo nada. Ou o cara que é centrado nas posses, né? Não, é meu isso, é meu isso, é meu isso, é meu isso, de repente fale, quebra, roubam, acontece alguma coisa, a pessoa até se mata, porque não sabe como é que vai adquirir tudo aquilo de novo, porque demorou tanto, sei lá por quê. Ou é centrado tanto em si mesmo, que às vezes passa por alguma situação de perder um membro, ou de ficar de cama, ou de fazer alguma coisa, e a pessoa desanda, entra em depressão, por não entender que tudo é útil, né? Até o desagradável. O centro em namorado, né, para quem é jovem, ou cônjuge, né, para quem já é casado, o marido ou a mulher, acaba não saindo, ou não estudando, ou não se desenvolvendo, ou não indo para uma academia, não se cuidando de alguma forma, em virtude do que o outro põe de pressão. Não quero você aqui, não quero ali, não quero acolá, não, com essa turma você não vai, ou com aquela você não vai, como se fosse dono da pessoa. Isso dos dois lados, né? Tanto a mulher controlando o homem, quanto o homem controlando a mulher. Você deixa de ter a sua vida, né, para viver a de um terceiro. Isso também acontece muito com pais, principalmente, né? Na verdade, com os pais centrados nos filhos. De repente vai lá. Às vezes acontece com o pai e a mãe sem separar, né? Mas a gente vê bastante com os pais separados. Daí tem aquela mãe ou aquele pai que dedica a vida inteira para aquela criança.
Aí a criança cresce, namora, casa, muda, e tá lá o pai com o cara, né? Acabou minha vida, o que eu farei de mim agora? Né? Todo o meu propósito de vida acabou. Bem feito, né? Deveria ter percebido que estava no centro errado faz tempo. Ou o contrário também, né? O filho que vai e se dedica e faz tudo por causa do pai, por causa da mãe, porque meu pai quer, porque minha mãe quer. E a pessoa acaba não... faz até uma outra faculdade que não tem nada a ver, que não quer, que não gosta, vai trabalhar numa área totalmente desgostosa para a pessoa, em virtude do centro errado. Lembrando que tudo isso é bom, nada aqui é ruim. Ter amigos é essencial, importantíssimo. Ter posses é importantíssimo. Você só consegue ajudar o outro quando você já tem para si. Então, quanto mais você tem, mais você consegue ajudar. Se você não tem nada, você vai ajudar como? Você vai sempre ajudar com o que você tem mais. Aquele que tem 2 túnicas dá uma. Né? Namorado, cônjuge, estudo, trabalho, é tudo coisa boa. Agora, você ter a tua vida centrada naquilo, aí para você isso é um problema sério. Por quê? Porque é fora de você. São situações externas a você, na qual você põe a tua felicidade, na qual você põe a tua alegria, na qual você põe o teu viver. E aí isso eventualmente vai te dar trabalho. E aí, para solucionar esse problema, o que o cara faz? Ele fala para você: centra a tua vida em princípios. Centrando a tua vida em princípios, princípios são eternos, eles não mudam. Eles servem para você, servem para ele, servem para ela, servem para qualquer pessoa. E aí, quando você traz os princípios para dentro de si, você entra no esquema aqui do Príncipe Luís, do cara do jornaleiro. O meio já não te modifica mais. Você modifica o meio com o teu exemplo. As pessoas vendo você, encontram em você um brilho que elas não têm e falam: quero ser igual ou parecido. Porque a tua vida está centrada em princípios. E aí a pessoa pode chegar até a passar o que você é. E que bom que passe. Mas foi um start para ela olhar para as suas ações e querer mudar a vida dela por causa das suas ações. Beleza? Aqui sim ou não? Sim. Joia. Quanto tempo temos? 5. Então vamos lá aqui para conta bancária pessoal em 5 minutos. Não dá, velho. Não dá. Mas a gente começa aqui. Não, nem vamos começar, porque tem a chamada. Muito bem. Então, quem faltou, né? Vocês podem indicar o vídeo. Daqui a pouquinho ele sobe lá no canal. Quem não sabe lá o meu canal, é youtube.com/Leopoldo de Matos, tudo junto com 2 T's. Pode entrar lá, dá um likezinho no vídeo se você gostar. Tem as aulas do semestre que vem de vocês e outras aulas legais que toda semana a gente está postando. Então, se quiser saber de aulas novas, se inscreva, ativa o sininho, movimenta as coisas lá. Muito bem.